Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos assistir. E eu sou Enique Buzian, dona da Produtoras, e essa é minha irmã. Lívia Muller do Freia Joias Ateliê. E nós estamos no hashtag Eu vou vou gritar! gritar! Vamos gritar, estamos com o Dr. Dimitrios, Oi, que está nos ajudando muito aqui, explicando de uma forma bem dinâmica as histórias que nos enviaram. Você que tem uma história, passou por um assédio ou não sabe que isso é um assédio, mande essa história para nós. Nós não vamos revelar o seu nome e nem o nome da empresa, né, e dos envolvidos, mas nós vamos contar a sua história. E a sua história pode ser muito importante, né, gente? Vai ajudar outras Para pessoas. outras pessoas, né? Então vamos iniciar aqui. Qual é a nossa história de hoje, irmã? Hoje temos a história de Jairo. Jairo é um cientista. Ele se formou, né, assim, super especializado, super esforçado, até que ele conseguiu, né, um emprego numa empresa super de ponta, internacional, não falaremos o nome, e começou a desenvolver um trabalho muito bom. Tinha o projeto X, né, ele tinha 2 chefes. Tinha esse chefe que tentava segurar um pouco o Jairo. Por quê? Jairo ia que ia. Era um projeto que devia ser desenvolvido por 10 anos, assim, ao longo de 10 anos. Só que Jairo ia lá, ele desenvolvia super, e o chefe, esse específico, ficava, não, pera um pouquinho, a gente tem 10 anos para desenvolver isso, não é para desenvolver tão rápido, segura a onda, não faz assim. Só que o Jairo ficava assim, gente, quando você se forma cientista, imagina, né, você pode ajudar as pessoas, aquilo ia ajudar muita gente. E ele falou, por quê? Se a gente tem verba, vamos tocar, né, outros projetos virão. Mas o chefe não pensava assim. Então o Jairo começou a incomodar esse chefe. Começaram a faltar informações para o Jairo, não chegavam tantos dados, ele começou a ser prejudicado. Começaram a caçoar o Jairo, ele não era do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, ficavam caçoando do sotaque dele. Assim, ele estava concentrado trabalhando, ele falou pra gente que vinham atrás dele, assim, começavam a caçoar de uma maneira, e sabiam que ele ficava nervoso com isso, então começaram a detonar o emocional dele dessa maneira horrorosa. E até que chegou um ponto que o chefe dele mandou ele de férias forçadas. E quando o Jairo voltou, a pesquisa que ele estava, né, desenvolvendo, estava em andamento, já tinha sido desenvolvida uma parte por outra pessoa, ele teve que pegar essa parte para fazer uma apresentação, né? Voltou de viagem, já precisou fazer uma apresentação e deu muito ruim, porque os dados estavam muito complicados, não batiam, e ele teve que apresentar aquilo. Culminou na demissão de Jairo. E ele ficou muito mal, porque uma pessoa tão especializada, tão esforçada, depois ser tão detonada, né? Hoje ele está trabalhando numa empresa fora do Brasil, bem importante também, mas assim, foi um tempo de recuperação, foi um baque muito grande, né? E aí, doutor, como que a gente pode olhar para isso tecnicamente? Novamente, estamos numa história, né, que a gente ouviu aí do famoso assédio moral trabalhista, né? Oriundo de um contrato de trabalho, né? Pelo que eu percebi, pelo que eu pude filtrar do que você está falando, na verdade o que aconteceu? O chefe dele, não só por medo talvez de perder o cargo ou valores, verba, parte financeira, né, ou parte comercial envolvida, entendeu? Optou por assediar moralmente o funcionário para que ele não desenvolvesse o seu trabalho corretamente, entendeu? E sim fosse tolhido e controlado pelo chefe nas atitudes dele, né? Isso fica claro quando vocês falaram da falta de informação que chegava para ele praticar o trabalho dele, com os cortes de algumas reuniões, com o exemplo que você deu, que o que fazer com esse funcionário que está nos atrapalhando,
Ah, não podemos mandar ele embora? Não, então vamos dar férias para ele. Então, dá férias para um funcionário, entra um projeto nesse período que ele está de férias, obviamente ele não é envolvido, e quando ele retorna, jogam para ele a responsabilidade de passar esse projeto à frente. É óbvio que ele não vai ter subsídios corretos para poder explanar isso de uma forma boa, né? E isso vai gerar no quê? Numa apresentação, num projeto falho e, por consequência, na humilhação dele como profissional perante aos outros colegas. Porque ele estava alegando que ele estava seguindo uma velocidade mais do que eles esperavam. E mostrando o fracasso, vamos dizer, dele, mostra, tipo, você não sabe nada, não era nada volta para trás, né? Exatamente isso. Não podemos deixar que essa pessoa produza para que ela não tenha, não seja reconhecida do jeito que ela deve. Por quê? Porque não há interesse ali. Não sabemos se o interesse é comercial da empresa ou do próprio patrão, né? Do próprio chefe dele ali naquela área. Né? Pode ser por motivos pessoais ou não. Mas, de qualquer forma, ele fica caracterizado o assédio pela forma e pelos cortes, né? E pela impossibilidade, vamos dizer assim, né? Mas claro, pela impossibilidade de deixarem ele exercer a profissão dele da forma que ele deveria. Para quê? Para que viessem os resultados. Por exemplo, no caso, o Jairo, quem ele pode responsabilizar por esse assédio? Ele foi assediado por um funcionário também da empresa que é superior a ele, mas como que funciona isso, né? As outras pessoas também são responsabilizadas? As pessoas que mandaram, o projeto errado? Como é que funciona? Uma boa pergunta, né? Na verdade, as pessoas têm essa dúvida. Mas e agora? É meu chefe? Como que eu faço? Então, o que tem que ser esclarecido é o seguinte. Toda vez que um superior, em nome da empresa, comete um assédio, a responsabilidade é da empresa. Tá? Então, a empresa responde pelas atitudes dos seus funcionários. Tá? Aí já me questionaram e provavelmente vocês vão questionar também. Poxa, mas e se a empresa vai falar que não sabe? Exato. Então a empresa, se ela for omissa, ela também responde. Porque a empresa, uma das responsabilidades da empresa é manter um ambiente de trabalho onde as pessoas possam desenvolver corretamente suas funções. Então se ela foi omissa, ela responde da mesma forma. Tá? Entendi. Mas, por exemplo, esses outros setores, né, que também se envolveram, na hora, né, se o Jairo quiser pleitear isso, né? Na verdade ele vai pleitear, provavelmente numa rescisão de contrato, né, algum dano moral pelo assédio, e é o que eu disse, ele vai responsabilizar a empresa. Porém, se houve alguma coisa particular entre ele e algum funcionário, talvez não caiba nessa discussão de contrato de trabalho. Tá? Pode sim estender isso para uma outra área. Mas geralmente envolve, independente de setores, envolve o contrato como um todo. Então quem vai responder é a empresa. Pode sim ser levado à discussão em alguns nomes, mas no geral é um contrato só. Entendi. E é um processo só? É um processo só. Se ele for relacionado ao assédio e a demissão dele, vai envolver, como eu disse, todas as pessoas que cometeram, né, o suposto assédio, e vai ser um processo só. Tá? E, assim, o Jairo, assim como muitas outras pessoas, ele se tocou do que estava acontecendo, o assédio, só depois, né? Acho que ele nem teve noção. Ele não... Entendi. A gente falando assim fica tão óbvio, né? Mas quando a gente passa por isso, gente, não tem essa obviedade toda. E agora que ele já está restabelecido em outro emprego, é possível fazer alguma coisa ou já passou, já foi, já era? Toda ação e omissão, ela tem um período para ser discutida, né? No caso dele, no contrato de trabalho, após a demissão dele, como vocês colocaram aqui pra gente, ele tem um período onde a lei permite que ele vá discutir esse assunto, né? No caso trabalhista, em tese, geralmente é a prescrição de 2 anos. Então, da data que ele sai, ou é mandado embora, ou pede conta, independente de como foi a rescisão dele, se deu, né? Ele tem os 2 anos para discutir esse assunto, tá? Obviamente, eu sempre reforço, com provas e tudo mais. Por quê? Porque isso já vem acontecendo
durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, as pessoas, que a gente sabe que é uma grande dificuldade, quando elas identificam isso dentro de um ambiente de trabalho, elas têm que ir se munindo de provas ou de pessoas que acompanham o acontecimento para que lá na frente isso possa ser provado. É essencial, então, gente, essa percepção do que está acontecendo com você, esses limites, né, do que é aceitável, do que não é aceitável, para você juntar e montar a sua defesa, porque... A orientação é sempre a mesma. Se sentiu desconfortável, procure um profissional e coloque, exponha o que está acontecendo. Ou de psicologia, ou de psicologia, ou um profissional da área do direito, um advogado qualquer mesmo. apoio que isso, para ele né? conseguir ajudar a identificar esse problema. Para poder ter uma atitude a tempos de minimizar um possível problema. E não chegar, né, numa doença. Porque pode virar, muitas das vezes, o assédio que ele vem sendo cometido há muito tempo, ele pode sim virar uma depressão, ele pode virar várias doenças que a gente não sabe nem se vão ter cura ou não. Exatamente, é um dano que a gente não sabe se vai ser reversível. Até irreparável. Que a gente diz. Eu estava aqui acompanhando, né, o raciocínio do Dr. Dimitris e veio uma questão aqui. Arrumar testemunhas, né? Como é que funciona essa coisa de testemunhas num caso desse, né? Ainda mais no caso de trabalho. Explica um pouquinho pra nós, assim, porque eu vou pegar qualquer testemunha, senão a galera vai achar que vamos uma testemunha aí. Não é então, assim, na verdade, né? o que acontece a testemunha que a gente diz a pessoa que vai processar, ela tem várias formas de provar, tá? Uma delas é a testemunha. É um dos tipos de prova. Nós temos vários tipos de prova. Documental, testemunhal, perícia e por aí vai. Tá. Então, assim, as pessoas que acham que vão pegar qualquer pessoa e vão levar em juízo e vão falar, olha, se chega lá e fala X, Y coisa, porque eu preciso ganhar o processo, não é assim que funciona. Então a gente tem um cuidado especial, entendeu? Quando a gente atende algum caso desses e vai fazer a propositura da ação, a gente gosta de anteriormente conversar com a testemunha para ver se realmente ela sabe o que aconteceu ou se a coisa está sendo criada. Porque hoje em dia, com a nova lei trabalhista que foi editada, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que vão e mentem em juízo, não só a pessoa que mentiu responde um processo crime, como quem também convidou pode perder o processo e ter que pagar para a empresa o processo. Então é uma coisa bem séria, né? Então assim, se realmente foi vítima de um assédio e tem provas, a gente orienta a ir para que nem a gente chama, ir para cima, né? Ou seja, vamos atrás do seu direito, vamos buscar o seu direito perante a justiça. Caso contrário, é complicado. Como a gente mesmo falou aqui, vai ter casos, e existem milhões de casos, de assédios que foram cometidos e não conseguiram ser provados. É muito difícil. Por isso a importância da identificação do que você está passando no dia a dia do trabalho. Isso é muito importante, né, gente? Atento e colher essas provas. E também tem os dois lados da moeda, como a gente falou. Não adianta você querer forjar uma testemunha que você pode ficar pior a coisa, tá? Exatamente. Então, pra fazer quando realmente aconteceu e se claro. você tem a testemunha, né? Sem dúvida. Que é difícil. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui no nosso hashtag Eu Vou Gritar. E aqui embaixo vai estar passando os contatos do Dr. Dimitris. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem consultá-los, vai ter e-mail, vai ter telefone de escritório. É uma disposição. Né? E muito obrigada. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Tá sendo super dinâmico. E a gente está esclarecendo outros pontos que é muito importante. O importante é a gente mostrar que tem vários tipos de histórias que também são assédios. Ou a gente vai trazer uma hora que não é assédio. Não é uma boa ideia? É verdade. Porque aí a gente pode comparar, também fazer uma comparação. Isso. Não é? Bom, gente, muito obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada, doutor Dimitris. Obrigada, minha irmã. Obrigada, E irmã. sigam a gente no canal, se inscrevam Bora. e venha contar essa história que a gente não vai falar seu nome. Até tá? mais. Tchau.